E hoje vamos participar do nosso culto de consciência missionária. Amém? Teremos uma palavra abençoada. E em nome de Jesus, eu peço que desde já você abra o seu coração. E para iniciarmos o nosso culto, Salmo de número 91. Você conhece? Diz assim a palavra do Senhor: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio e a minha fortaleza, e nele eu confiarei. Porque Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas, e debaixo das suas asas estarás seguro. A sua verdade, Senhor, é escudo e broquel. Não temerás o espanto noturno, nem seta que voe de dia, nem peste que ande na escuridão, e nem mortandade que assole meu dia. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Amém. Somente com os teus olhos olharás e verás a recompensa dos ímpios. Porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio, o Altíssimo é a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda. Porque aos seus anjos o Senhor dará ordem ao teu respeito, para que te guardem em todos os teus caminhos. Os anjos do Senhor te sustentarão nas suas mãos, para que não tropeces com o teu pé em nenhuma pedra. Tu pisarás o leão e a áspide, calcarás aos pés ao filho do leão e a serpente. Pois que tão encarecidamente me amou o Senhor, também eu o livrarei. Pô-lo-ei no alto retiro, porque conheceu o meu nome, diz o Senhor. Ele me invocará, e eu lhe responderei. Estarei com ele na sua angústia, livrá-lo-ei e o glorificarei. Dar-lhe-ei abundância de dias e lhe mostrarei a minha salvação, diz o Senhor para ti essa noite. Você recebe essa palavra no teu coração? Goste de pé em nome de Jesus, vamos orar ao Senhor. Muito obrigado, Senhor, por mais uma noite entrarmos pelas portas do Senhor para te agradecer, para entoar a ti louvores e render adoração. Render as nossas vidas diante de Ti, que é o único digno de toda honra, toda glória e todo louvor. Queremos Te agradecer por essa palavra, Senhor. Reconhecemos que Tu és o nosso Deus, Tu és o nosso refúgio, a nossa fortaleza. Ó Pai, queremos todos os dias estar diante da Tua presença. Nos sentimos seguros debaixo das Tuas asas. Sentir os Teus anjos nos guardando, Senhor, em todos os nossos caminhos. E nessa noite, Senhor, cada coração que entrar aqui, contrito, quebrantado, não despreze, Senhor, mas encha-nos com a Tua presença. Receba o nosso louvor, receba a nossa adoração. E eu te peço, responda-nos com fogo. Derrama sobre nós a Tua glória aqui neste lugar. Desde agora vai enchendo os nossos corações com a Tua presença. Eu te peço que no nome de Jesus, a Tua palavra se cumpra nessa noite em nossos corações. Que o Teu Espírito comunica com o nosso Espírito que nós somos filhos de Deus. E que as promessas do Salmo 91 são para cada um de nós que aqui estamos nessa noite. Eu te peço, Pai, não nos deixe sair daqui nessa noite da maneira que nós entramos, mas que saímos daqui alegre, regozijando, saltitando de alegria, porque recebemos da Tua presença, recebemos da Tua palavra, e que seja uma noite gloriosa na Tua presença, em nome de Jesus. Aplauda o nome do Senhor e vamos junto com o ministério de adoração adorar o nome do Senhor. Aleluia, graça e paz, igreja, amém? Amém. Foi o que o pastor falou, vamos juntos adorar ao Senhor. Nós vamos louvar um hino bem conhecido da harpa cristã, que ele tem o tema de ser valente. Se você não se sente corajoso o suficiente ou preparado o suficiente para servir, para de repente pregar o Evangelho, você não precisa se preocupar com a sua capacidade, porque é o Espírito Santo do Senhor quem te capacita. Você precisa buscar o Senhor de todo o coração. Se você estiver disponível e pedir ao Senhor que Ele te capacite, Ele te capacitará com unção e com ousadia. Você vai ser valente com a capacitação do Senhor. Esse é um culto de missões, é um culto de despertar. Nós temos que despertar porque nós precisamos cumprir o índio do Senhor, mas com ousadia, sendo valentes, com autoridade, revestidos de poder, revestidos pelo Espírito Santo. Então nessa noite, receba ousadia, receba ousadia.
dia. Receba a capacitação espiritual que vem do Senhor. Vamos louvar com bastante alegria. Ser valente, igreja. Naquele que tudo pode, que é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, e é por quem nós esperamos ansiosamente pela vida do Senhor Jesus. Oh, meu irmão, se você não tem esperado se você não tem esperado com todo o seu coração, com saudades do Senhor, você não está vivendo da forma correta, porque um cristão deve ansiar pela vinda do Senhor, e o seu dia a dia deve ser para completar a obra do Senhor, para que o Senhor venha. O Senhor nos deu a nossa vida não para vivermos para nós mesmos, mas para servir ao próximo, para completarmos a obra do Senhor, para completarmos o lead do Senhor. Então que você venha a estar disperso nessa noite, despertar, porque o Senhor, Ele quer te usar, Ele quer te usar. Oh Jesus, nós falamos que esperamos a Tua vinda, Pai. Nós falamos Maranata, Senhor, mas muitas das vezes, Pai, não temos feito nada, Senhor. Não temos feito nada, Pai. Desperta a Tua igreja, Senhor.
e sede da tua palavra, fome, Senhor, pelas almas, Senhor, que nós possamos ter amor em nossos corações, não amor só pelos nossos familiares, não amor só pelo nosso próximo mais próximo, os nossos irmãos da igreja, que nós tenhamos amor pelos mendigos na rua, que nós tenhamos amor, Senhor, pelas prostitutas, Senhor, por aqueles que não te conhecem, para que nós possamos verdadeiramente declarar: Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Maranata, não somente com os lábios, mas com a nossa vida. Oh Jesus, esperamos por ti, Pai. Desperta-nos nessa noite. Aleluia. Não era um sonho, é realidade. João viu a cidade santa, vários crentes sendo preparados. Esperamos por ti, Senhor. Oh, Jesus. Milhares em milhares de anjos que voavam ao redor do trono, que voavam ao redor do trono, que voavam ao redor do trono de Deus. João viu os 7 castiçais de ouro. No meio dos 7 castiçais, um semelhante ao Filho do Homem. Quem era este homem? Era Jesus de Nazaré. Não era um sonho, era realidade. João viu a cidade santa, vários crentes sendo preparados. Não era um sonho, era realidade. João viu a cidade santa, vários crentes sendo preparados. João viu, não nos pôde suportar todas essas maravilhas preparada para os seus filhos, e dará todas essas bênçãos. Ele venceu. João viu, e eu também quero ver o que foi morto e reviveu, e a morte ele venceu, e com isso vida eterna nos concedeu. Não era um sonho, era realidade. João viu a cidade santa, vários crentes sendo preparados. Quem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. Jesus Cristo está voltando, se prepare para que tu veja. Prepara-te, ó igreja, prepara-te, noiva, para o encontro com o noivo. Purifique suas vestes e lave suas mãos. Se derrame, se derrame. Não era um sonho, não era
Tudo que tem, só tudo que
não cabe outro amor. Tudo que tenho e sou, tudo irresistível foi tua voz a me chamar. Palavra de vida eterna só me tens pra ti. Irresistível foi tua voz a me chamar. Palavra de vida eterna só tu tens pra mim. Aleluia, Ele é o único. Aplauda o nome do Senhor. O único e suficiente Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Graça e paz, igreja, amém? Amém. Glória a Deus. Quero, antes de orar, fazer uma observação aqui, um agradecimento. Eu quero agradecer ao pastor Rafael, pastor Gerliane, pastor Armando também, que diante, né, da circunstância que eu estou vivendo, né, na minha vida pessoal, eles me deram a opção de não cumprir a escala hoje, né, de ter o meu tempo, mas eu entendi que o Senhor, na verdade, Ele já vinha ministrando essa palavra comigo já há algum tempo, alguns dias, e eu entendi que eu precisava me debruçar sobre a palavra, né? Porque na palavra existe renovo, na palavra existe vida, né? Então, assim, Jesus, que é a palavra, Ele é o nosso refúgio, amém? Então eu quero agradecer porque eles se disponibilizaram a pregar hoje, né? Mudar a escala, mas o Senhor ministrou fortemente ao meu coração que era necessário, amém? Glória a Deus. Abra sua Bíblia, Mateus, capítulo 9, mas nós vamos ler a partir do 35 ao 38. Essa versão aqui talvez esteja um pouco diferente da de vocês. Podem acompanhar aqui no telão, amém? Jesus andava por todas as cidades e todos os povoados da região, ensinando nas sinagogas, anunciando as boas novas do reino de Deus, curando todo tipo de enfermidade e doença. Quando viu as multidões, teve compaixão delas, pois estavam confusas e desamparadas, como ovelhas sem pastor. Disse aos discípulos: a colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos. Talvez a sua versão esteja seara ou ceifa. Orem, pois, ao Senhor da colheita, ou Senhor da seara, ou Senhor da ceifa. Peçam que Ele envie mais trabalhadores para o seu campo. Feche seus olhos, vamos orar. Jesus, nós te damos toda a liberdade. Espírito Santo, o Senhor já começou a ministrar conosco nessa noite. Senhor, no momento do louvor, a tua filha introduziu esta mensagem. Espírito Santo, nós te damos total liberdade. Senhor, eu quero pedir que o Senhor venha tocar em cada coração nessa noite. Que o Senhor venha ministrar aos nossos corações de uma forma poderosa. Pai, leva a nossa mente cativa ao Senhor, Pai. No nome de Jesus, assim nós oramos, Deus, nós te agradecemos. Espírito Santo, conduza-nos por essa mensagem. Senhor, nós clamamos também e nós pedimos, Pai, que o Senhor venha repreender todo espírito de distração, em nome de Jesus. Todo espírito de intimidação, que o Senhor venha repreender na autoridade do nome de Jesus. Senhor, eu esqueci de orar pelas crianças, irmãos. A falta de hábito de pregar no domingo.
Mas vamos orar, vamos abençoar. Senhor, nós queremos declarar sobre os teus pequenos, Senhor. A mente deles cativa ao Senhor. Senhor, capacita as irmãs, Senhor, que vão ensinar a tua palavra. Trabalha no coração deles, Senhor, porque são sementes, Pai. Porque são sementes que são lançadas na mente e no coração dos teus pequenos. E não tem como não florescer, não frutificar. Então nós declaramos as tuas bênçãos, Pai, no nome de Jesus. Clamamos pela tua presença, não só aqui no culto, mas lá no cultinho também, Deus. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Glória a Deus, aleluias. O que estava acontecendo aqui no texto que nós acabamos de ler? Ao andar por toda a região, como nós lemos, Jesus, ele observa e ele se compadece da situação espiritual que Israel, o rebanho de Deus, se encontrava. A palavra vai dizer que eram multidões e que elas estavam confusas e estavam desamparadas. E Jesus as classifica como ovelhas sem pastor. E ovelhas sem pastor nos remete a Ezequiel 34, onde o Senhor diz no versículo 2: ai dos pastores de Israel, que cuidam de si mesmos. Não devem os pastores cuidar de ovelhas? E esse era o cenário espiritual de Israel naquele momento. Líderes religiosos que cuidavam de si mesmos, colocando fardos pesados sobre o ombro do povo de Deus. Hipócritas, como Jesus mesmo fala por diversas vezes. As ovelhas, elas eram abusadas, as ovelhas, elas eram negligenciadas. E esse é um cenário que nós observamos ainda hoje entre o povo de Deus. Líderes gananciosos que usam a palavra, que deturpam a palavra para manipular o povo de Deus, para tirar proveito da fé. Líderes que fazem muitas vezes do povo de Deus um comércio lucrativo. Para quê? Para a sua própria glória, para exaltarem a si próprios. E não só líderes, homens e mulheres que usam o nome de Deus para se gloriar, que vivem somente para si, que são o centro da sua própria vida, esquecendo da ordem que Jesus nos deu, Mateus 24, 19, que nós conhecemos também. Ordem essa que não tem a ver conosco, mas tem a ver com o outro. O evangelho não é sobre o eu, o evangelho é sobre o nós. Jesus diz que essa, inclusive, era uma das características dos últimos tempos, que haveriam muitos amantes de si mesmo. E não era sobre o mundo que Jesus estava falando. Jesus estava falando sobre a sua igreja. Aleluia. Então Jesus, ele olha para as multidões, para esse cenário em que Israel estava, e ele se compadece. Então ele vira para os seus discípulos, os seus seguidores, os seus imitadores. Tem seguidor ou imitador de Cristo aqui? E ele fala: a colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos. Orem ao Senhor da seara, da colheita, peçam que Ele envie mais trabalhadores para os campos. Tem muitas almas que precisam ser alcançadas e muitas que precisam ser devidamente pastoreadas, como era o caso aqui de Israel. Os campos estão prontos, amém? Para a colheita, eles estão brancos para a colheita, né? João 4,35. Então Jesus diz: peçam ao Senhor da seara ou da ceifa. E ceifa e seara fazem menção ao plantio de cereais, de trigo mais especificamente, não de joio, de trigo. A colheita do Senhor é uma colheita de trigo. E Jesus diz: peçam a Ele que envie mais trabalhadores para a seara. E preste atenção nisso aqui, porque existe uma chave aqui para nós entendermos o que de fato Jesus estava falando. Essa palavra envie, no original, no grego, é a palavra ekbale,
que é uma derivação de equibalo, que foi o tema da nossa conferência de missões do ano passado, que é um envio abrupto, sem direito a retorno. Mas, especificamente nesse texto, e nesse contexto, o significado dessa palavra aqui é expelir. Quando você envia algo que está fora. Mas quando você expele algo que está dentro. A definição de expelir é forçar a saída de algo que estava dentro. E olha o que Jesus diz: peçam ao Senhor da seara para que Ele envie, para Ele expelir, para Ele tirar algo que está dentro dele. Porque Ele é o Senhor da seara e Ele vai expelir. Isso diz respeito, isso é maravilhoso, porque isso diz respeito ao caráter do trabalhador da seara de Deus. Não é um trabalhador corporativo, são trabalhadores expelidos por Ele, que saem dele. Irmãos, são trabalhadores gerados em Deus. Que chave maravilhosa para a nossa vida. São trabalhadores segundo o coração dele. Aleluia! Glória a Deus! São trabalhadores para a seara, que também é do Senhor. Ele não vai expelir, Ele não vai enviar trabalhadores movidos por força, por direção ou conhecimento humano. Não. Os trabalhadores da seara de Deus são homens e mulheres gerados nele. Guarda isso no teu coração, para direcionar a sua oração daqui para frente. Os trabalhadores da seara de Deus são homens e mulheres gerados nele. E esse entendimento muda a nossa oração. Porque não é a quantidade apenas de trabalhadores, é a qualidade, é o caráter desses trabalhadores. O que Jesus está dizendo é: orem para que o Senhor da seara gere. Orem para que o Senhor da seara forge trabalhadores nele e ponha para fora. E envie para a sua própria seara. Você pode glorificar a Deus. Aleluia. Não é a quantidade apenas, é o caráter. Aleluias. É orar para que Deus forge o caráter dos seus trabalhadores. Orar para que Deus forge o caráter dos seus obreiros. Para que Deus envie mais trabalhadores forjados nele. Aleluias. Porque não se trabalha de qualquer jeito na seara do Senhor. Então, se você hoje, preste atenção, está passando por um processo, glorifique. É Deus lapidando o seu caráter. É Deus te forjando, alargando a sua tenda, te gerando nele. Aleluia. Porque existe uma seara. E a seara, irmãos, não está só entre os povos não alcançados, lá também principalmente, mas a seara também está onde Deus te planta. Aleluia. Deixe Ele te forjar, porque Ele vai te expelir, amém? Deixe Ele te forjar, porque Ele vai te enviar. Aleluia. Ore por isso. Ore para que Deus forge no seu povo. É uma direção não minha, de Jesus. Ore para que Deus forge no seu povo o seu próprio caráter para uma colheita extraordinária, para a colheita dos últimos tempos. Existe um tempo, e é um tempo de salvação de almas para o Senhor. É tempo de direção de Deus para o seu povo. Irmãos, são os últimos dias da igreja na terra. E como? É uma pergunta do céu pra gente nessa noite. E como você tem se posicionado diante dessa verdade? É pra nossa reflexão. E o Senhor, Ele continua perguntando: como é o caráter? Como é o comportamento? Como é o coração de um trabalhador, de um obreiro, um servo gerado em Deus? Primeiro ponto, 1 Coríntios 3, versículo 9, eu vou ler a parte A. Paulo fala assim: pois nós somos cooperadores de Deus. Essa palavra, cooperadores, no original, no grego, é sinergo. Eu não sei se eu estou expressando certo, tá, gente? Mas é sinergo.
que é a raiz da palavra sinergia. Sinergo, sinergoi, é um companheiro de obra. Sinergia é quando duas ou mais pessoas têm compatibilidade e elas produzem juntas. O que Paulo está dizendo aqui? Que nós precisamos ter sinergia com Deus. Nós temos que ser um companheiro compatível com a obra de Deus. O que Paulo ilustra é que somos cooperadores, somos colaboradores, somos co-obreiros com Deus na obra que é de Deus, na seara, na lavoura do próprio Deus. Um trabalhador da seara de Deus, ele não serve, preste atenção nisso aqui, por escolha própria. Ele serve por chamado e em obediência. Ele não escolhe quando, ele não escolhe onde, e ele também não escolhe como ele vai servir. Ele tem a clareza de que não é opcional. Ele entende que o trabalho é um serviço, que o serviço, ele é um chamado na nossa vida. Amém? Segundo ponto, Colossenses, capítulo 3, versículo 23. Em tudo o que fizerem, Paulo fala, trabalhem de bom ânimo, como se fosse para o Senhor e não para homens. Então, um trabalhador da seara do Senhor, ele não serve ocasionalmente. O trabalhador da seara de Deus, ele vive uma vida de serviço que glorifica a Deus. Ele não serve apenas no templo, cumprindo uma escala, como eu estou fazendo hoje. O trabalhador de Deus, ele enxerga toda a sua vida como um serviço a Deus. O que Paulo está dizendo aqui é: viva a sua vida, não como uma escala, mas a sua vida como um todo, até nos momentos mais ordinários, cotidianos do seu dia. Viva de forma intencional para cumprir o seu chamado e para glorificar a Ele, amém? Sob a autoridade e sob a direção dele, do Espírito Santo de Deus. Não é do meu jeito, é do jeito do Senhor. O trabalhador de Deus, ele não tem uma visão dualista. Quando eu estou aqui no templo, servindo ao Senhor, é algo sagrado. Mas quando eu estou lá fora trabalhando, é algo secular. Não, isso é uma visão dualista. Um trabalhador de Deus, ele vive uma vida com propósito. Propósito ele estabelecido pelo próprio Deus, para quê? Para a sua glória, aleluia. Uma visão dualista, ela é amar Jesus como seu Salvador, mas não tê-lo como seu Senhor, como aquele que está absolutamente no governo de tudo na sua vida. Ele precisa ter o governo da sua vida em todas as áreas. Se você foi gerado nele e se você foi enviado por ele para uma seara que é dele, você precisa permitir que ele verdadeiramente governe a sua vida por completo, não em partes, amém? Terceiro ponto, Mateus capítulo 6, versículo 2. Quando ajudarem alguém necessitado, não façam como os hipócritas, que tocam trombetas nas sinagogas e nas ruas, para serem elogiados pelos outros. Eu lhes digo a verdade. Isso é Jesus falando, irmãos. Eu lhes digo a verdade. Eles não receberão outra recompensa além dessa, além do reconhecimento humano. Um trabalhador da seara de Deus, ele não busca reconhecimento humano. Ele busca a glória de Deus. Ele persegue a glória de Deus. Aleluia. Ele não almeja título. Ele não almeja reconhecimento. Ele não almeja apreço pelo serviço que ele está oferecendo. Isso é o modelo do mundo corporativo e não do reino de Deus. Amém? Um obreiro de Deus, ele vive com humildade. Ele enxerga a sua vida como uma forma de glorificar a Deus. Um trabalhador da seara, ele vive
as palavras de João Batista: é necessário que ele cresça e que eu diminua. Esse é o caráter do trabalhador da seara de Deus, amém? Quarto ponto, Lucas capítulo 9, versículo 62. Mas Jesus lhe disse: quem põe a mão no arado e olha para trás, não está pronto ou não está apto para o reino de Deus. O trabalhador da seara, ele não retrocede. O trabalhador da seara de Deus, ele não desiste. Um trabalhador da seara de Deus, ele persevera. Um obreiro de Cristo, ele persevera nas provas. Sabe por quê? Porque ele não tem mais a sua vida como preciosa. Atos capítulo 20, versículo 24, Paulo diz: a minha vida não vale coisa alguma para mim. Em uma outra versão: em nada considero a vida como preciosa para mim mesmo, a menos que eu a use para completar a minha carreira e a missão que me foi confiada pelo Senhor Jesus. Que é o quê? Dar testemunho das boas novas da graça de Deus. O obreiro gerado em Deus, ele entende que a sua vida não tem a ver com uma agenda ou uma circunstância da terra, mas com o seu impacto na eternidade. O trabalhador de Deus, ele é aquele que persevera, ele é aquele que renuncia, é aquele que nega a si mesmo para viver a vontade e o propósito do Pai. Aleluia! Gálatas, quinto ponto aqui, Gálatas capítulo 2, versículo 20. Só vou ler a parte A. Fui crucificado com Cristo. Assim, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. A gente fala muito a segunda parte do versículo, né? Mas a primeira é a mais importante. Eu fui crucificado com Ele. Só assim, só sendo crucificado nele, é que Ele passa a viver em mim. Um trabalhador da seara de Deus, ele não doa o seu tempo livre. Ele doa a sua vida para o Senhor. Essa é a perspectiva do coração do trabalhador da seara de Deus. Aleluia. É entender que o seu tempo aqui na terra pertence a Cristo. Obreiros, trabalhadores, gerados em Deus, são pessoas que morreram para si, que morreram para as suas vontades, que morreram para o seu conforto, que morreram para o seu bem-estar e foram geradas pelo coração e pela vontade de Deus. Aleluia! E se permitem serem forjadas pelo próprio Deus. E aqui no próprio capítulo 9 de Mateus, nós temos dois exemplos de conduta, de caráter, de coração de trabalhadores da seara do Senhor. Mateus 9, 1 e 2 diz assim: Jesus entrou num barco e atravessou o mar até a cidade onde morava. Algumas pessoas lhes trouxeram um paralítico deitado numa maca. Algumas pessoas lhe trouxeram um paralítico deitado numa maca. Ao ver a fé que eles tinham, das pessoas e do paralítico, Jesus disse ao paralítico: anime-se, filho, seus pecados estão perdoados. Essas pessoas mencionadas aqui, elas têm o caráter de um trabalhador da seara de Deus. O que as caracteriza assim? Características que podemos observar aqui lendo o texto. Primeiro, a fé. Como nós lemos, Jesus salva, Jesus opera um milagre, ele perdoa o pecado, salva, opera um milagre na vida do paralítico por causa da fé, tanto do paralítico como dessas pessoas. Outra característica de um trabalhador da seara de Deus que nós encontramos aqui, nessas pessoas que levaram o paralítico, foi conduzir pessoas à salvação, levar pessoas a Cristo, apresentar Cristo para as pessoas, seja pregando, seja ensinando, seja testemunhando
com a nossa própria vida. Aliás, a minha pregação, né, a nossa pregação, aquilo que eu prego, aquilo que eu anuncio, ele precisa ser condizente com a minha conduta, com o meu testemunho de vida. E uma terceira característica de um trabalhador da seara que nós temos aqui é a unidade. A unidade deles levou aquele paralítico até Jesus. João capítulo 17, versículo 21, Jesus fala: a minha oração é que todos eles, está falando da igreja, a minha oração é que todos eles sejam um. Como nós somos um. Irmãos, Deus existe em unidade. Como tu estás em mim, Pai, e eu estou em ti, que eles estejam em nós. E quando estamos nele, irmãos, ele mesmo nos envia. A minha oração é para que todos eles sejam um. Para que? Jesus conclui: para que o mundo creia que tu me enviastes. Para que o mundo creia em Cristo Jesus, é necessário que haja unidade na sua igreja. E esse é um dos pontos que Satanás mais ataca nos dias de hoje. Quantos escândalos e divisões nós temos visto em meio ao povo de Deus, promovido pelo povo de Deus. E não só na mídia, irmãos, né? Nas redes sociais, nas grandes churches, né? Das grandes igrejas, mas também nas igrejas locais. Fofocas, panelinhas, disse-me-disse, divisão. Um trabalhador gerado em Deus, ele caminha em unidade com o corpo de Deus. Ele não caminha sozinho. E por fim, esse capítulo 9 de Mateus também nos mostra o maior exemplo de todos, né? O modelo que nós devemos seguir. Mateus 9:35. Jesus andava por todas as cidades e todos os povoados da região, ensinando nas sinagogas, anunciando as boas novas do reino, curando todo tipo de enfermidade e doença. E quando ele viu as multidões, ele teve compaixão delas. E se nós subirmos um pouco, versículo 32 e 33. Quando partiram, foi levado Jesus a um homem que não conseguia falar, porque estava possuído por um demônio. O demônio foi expulso. Em seguida, o homem começou a falar. E se nós subirmos um pouquinho mais, versículo 25. Os que estavam ali riram dele. Depois que a multidão foi colocada para fora, Jesus entrou, tomou a menina pela mão, que se levantou, né? Ele ressuscitou a filha de Jairo. Jesus, o Deus encarnado, aquele que se destituiu da sua glória, que se limitou à forma humana para nos servir, que viveu como homem, que também era 100% homem, 100% Deus. Ele precisava ser homem também, para que o plano de Deus se cumprisse. Como nós acabamos de ler aqui, Jesus, ele viveu intencionalmente. Jesus, como homem, ele conhecia o propósito da sua vida, que é o mesmo que o nosso: glorificar o Pai. Esse é o propósito da nossa vida, render glórias para o Senhor. Obedeceu até a morte humilhante de cruz. Jesus, como homem, negou a si mesmo para viver a vontade do Pai. Se for possível, afasta de mim esse cálice. Mas contudo, Pai, faça a sua vontade, cumpra a sua vontade na minha vida. E ele nos instruiu a fazer o mesmo. Lucas 9:23. Disse Jesus à multidão: se alguém quer ser o meu seguidor, negue a si mesmo. Tome diariamente, não é de vez em quando, todos os dias, a sua cruz e siga-me. Aleluia. Como nós lemos, Jesus, homem, ele andava, ele se movimentava, direcionado pelo Espírito Santo. Jesus, ele ensinava. Jesus, ele anunciava, tanto com palavras como por atitudes e poder. Jesus curava. Jesus libertava. Jesus ressuscitava. Jesus se compadecia. Jesus salvava. E hoje, ele continua fazendo, mas através
dos trabalhadores da sua seara. Glórias a Deus. Homens e mulheres que Ele prepara, que Ele gera nele mesmo e Ele envia. Seja para o outro lado da rua, irmãos, ou para o outro lado do mundo. Aleluia. E assim, o Senhor hoje, Ele nos ensina a orar. E não é apenas por mais trabalhadores, por quantidade, mas por mais trabalhadores gerados nele, forjados nele, obedientes a Ele, que reflitam o caráter dele, que tenham morrido para si e que Jesus esteja vivo neles, que tenham um coração alinhado com o coração do Pai. E para ser um trabalhador gerado, forjado em Deus, requer um primeiro passo. O Senhor ministrava isso comigo. E esse passo se chama arrependimento. Qual é a pregação de Jesus? Arrependei-vos, porque vos é chegado o reino de Deus. Aí você pode estar pensando, irmã, quando eu confessei Jesus, eu me arrependi. Claro, a gente se arrepende, a gente entrega a vida para o Senhor. Mas arrependimento é um estilo de vida. Eu tenho a necessidade de descer todos os dias e pedir perdão e me arrepender para não ficar com pecados de estimação. João afirma que, lá em 1 João, que eu peco todos os dias. João afirma que nós pecamos todos os dias. Então, todos os dias eu preciso me arrepender. Eu preciso me humilhar diante do meu Deus. E se eu buscar todos os dias, de todo o coração, eu vou ser confrontada por Ele todos os dias, lapidada todos os dias. E eu preciso todos os dias morrer para que Ele viva, porque a nossa carne grita, irmãos. Então todos os dias nós precisamos mortificar a nossa carne para que Jesus viva. E sempre que eu me humilho, que eu me arrependo, eu morro um pouco mais. E quando eu me esvazio, Ele tem espaço para me preencher. Porque se eu estiver cheia de mim mesmo, não sobra espaço para Cristo. Aleluia! Nós vamos ouvir um louvor e meditar nele. E enquanto o ministério de louvor estiver adorando, ore, se arrependa, reflita, faz uma reflexão do seu dia, faz uma reflexão dos seus dias. Eu não posso fazer essa oração por você e nem você por mim, é individual. Era essa a direção que o Senhor me dava. Eles vão louvar, nós vamos orar, meditar, nos arrepender e depois nós vamos orar para que Deus envie, gere mais trabalhadores para a sua seara. Aleluias. Não adianta fingir. Feche os olhos. Que está tudo bem. Se de ti eu recebi perdão, mas não consigo perdoar ninguém. A outra face eu não dei, só o meu ego escutei. Até amei os meus amigos.
na terra. Senhor, nos desperta. Desperta a tua igreja. Senhor, gera trabalhadores segundo a tua vontade. Senhor, trabalha no nosso interior todos os dias. Senhor, nos confronte, Pai, com a tua palavra. Senhor, venha nos lapidar. Senhor, venha nos moldar. Senhor, nós descemos na tua presença nessa noite, Deus. E nós clamamos, Senhor, faz, Senhor, gere trabalhadores segundo o teu coração para uma seara, Deus, para o povo lá da sua passada que está lá fora, lá apaixonado, perdido, um povo que bate cabeça, um povo, Senhor, que não te conhece, um povo que nasce muitas vezes, um povo que cresce, que vive e morre sem te conhecer. E para onde nós estamos olhando, Pai? Para nós mesmos? Ou para o teu propósito na nossa vida? Nos leva, Senhor, a meditar. Nos leva a meditação nessa noite, nesses dias. Temos vivido uma vida para a tua glória. Ou temos vivido uma vida, Pai, para os nossos caprichos, para as nossas vontades, para títulos, para posições, para microfones. Igreja, nós temos sido nesse tempo, Deus. Que igreja, Senhor. Senhor, eu te pedi que só venha nos constranger nessa noite. Nos constranja. Não nos deixe dormir nessa noite. Palestra conosco. Nos dê sonhos, Pai. E nos despertes o teu propósito. Não queremos mais caminhar como egoístas. Nós precisamos entender que nós não fomos feitos para os nossos caprichos, para o Senhor nos servir. Nós fomos feitos com um propósito, que é servir o próximo, que é pregar o Evangelho, que é povoar o céu. É tempo de salvação de almas. Mova, Senhor, eu te peço, em nome de Jesus, o nosso coração. Alinha o nosso coração ao teu vontade. Em nome de Jesus. Hoje, nesse momento missionário, eu vim falar um pouco sobre a igreja perseguida. A gente preparou alguns slides que vão estar passando aqui agora. Esse é um conteúdo que a Portas Abertas preparou, que fala sobre a igreja perseguida. Eu vou ler alguns trechos desses slides aí. O medo existe entre a igreja perseguida no Oriente Médio e Norte da África, mas a confiança no Senhor é ainda maior. Esses são alguns dados da Síria, do número de cristãos que haviam em 2011, era 1,8 milhões de cristãos, e em 2026 são cerca de 300 mil cristãos. 1,5 milhão a menos, né? E a lista mundial da perseguição em 2025, nós éramos 18º perseguido, e em 2026 agora nós ocupamos a 6ª posição. A instabilidade política gerou conflitos violentos no país e a igreja está em meio ao fogo cruzado. A maioria dos cristãos e ermitas se converteu do islamismo, o que os coloca em risco de vida. Pela lei, a apostasia deve ser punida com a morte. Desde o começo de 2026, mais de 50 cristãos foram presos no Iêmen por causa da fé. Eles são mantidos em locais secretos, interrogados e investigados. Esse aqui é um relato de uma cristã que vive na Síria, a Jenny. Ela falou o seguinte: fomos acolhidos por igrejas ao redor do mundo. Sabíamos que havia pessoas que nos amavam, que compartilhavam nossa tristeza. Aqui ela seguiu falando um relato
disse para uma pessoa que perseguia ela, né? Provavelmente um policial, alguma autoridade: só estou orando e você tenta me matar na minha igreja. Isso é totalmente inaceitável. Esse aqui é um relato do Khaled. Ele fala o seguinte: se soubesse da existência de um cristão, atacaria imediatamente, espancaria. Isso era o que me diziam que era o certo a se fazer. Meu pai entrou furioso na sala do diretor e me deu um tapa na cara, na frente de todas as pessoas. Isso aí estava relatando que o pai dele, quando descobriu que ele era cristão, né? Eu pedi a Deus para saber a verdade. Eu não queria continuar duvidando. Esse é o Iones, cristão secreto no norte da África. Ele segue falando: o policial não se voltou imediatamente contra ele, mas decidiu monitorá-lo porque pensou que a polícia poderia encontrar outros cristãos. Vamos orar juntos pelos cristãos que se arriscam a vida para seguir a Cristo corajosamente no Oriente Médio e no norte da África. Tem um videozinho, o irmão puder colocar para mim, que explica um pouco aí, que é do perspectiva do vídeo. Três bilhões de pessoas, 1/3 do mundo, sem acesso ao Evangelho. É a terceira maior igreja do mundo. Quase 50 milhões de evangélicos, 200 mil igrejas e apenas 0,04% de missionários. Agora, imagine essa igreja. A igreja brasileira mais mobilizada, mais comprometida com o propósito global de Deus. Uma igreja que envia, que ora, que contribui. Uma igreja apaixonada pela glória de Deus entre as nações. Imagine vocacionados chegando aos campos. Imagine novas igrejas plantadas onde o nome de Cristo nunca foi ouvido. Imagine mais cristãos intercedendo pela missão de Deus. Imagine Deus sendo adorado entre todos os povos. Esse é o nosso sonho. Essa é a nossa vocação. Este é o motivo do nosso trabalho. Esta é a nossa causa. Uma década missionária, do Brasil para o mundo, para a glória de Deus em todas as etnias. Até 2033, queremos ver 50 mil missionários enviados e os próximos anos marcados como a década das missões brasileiras aos povos. Porque a ordem de Jesus continua a ecoar. Ide, fazei discípulos de todas as nações. E o Deus missionário, o Deus mobilizador, nos dá o privilégio da participação. Unidos pelo mesmo propósito, firmados na mesma certeza, Ele é digno. Seja parte deste momento histórico.
por sua causa, para a sua glória, por uma década missionária, para que todos os povos o adorem. Bom, nesse momento eu queria pedir que os irmãos fechassem os olhos e levantassem um clamor por todos esses povos que enfrentam tanta dificuldade simplesmente para adorar o Senhor, e nós temos tanta liberdade, podemos nos reunir com nossos amigos, com nossos familiares para adorar o Senhor, e esses povos não podem, como disse ali um dos irmãos ali, que o pai dele se voltou contra ele pelo simples fato dele estar buscando o Senhor. Então, que nós nesse momento possamos fechar nossos olhos e levantar um clamor por esses irmãos, em nome de Jesus. Espírito Santo de Deus, nesse momento eu quero te pedir que o Senhor alcance, Pai, cada missionário, cada pessoa que tem voltado sua vida para Cristo, Pai, mesmo apesar das diversidades, Pai, enfrentando negação da própria família, Senhor, enfrentando dificuldades religiosas, até de trabalho, financeiras, Pai, pelo simples fato de ser cristão. Espírito Santo de Deus, que você possa alcançar a vida dessas pessoas, que você, em nome de Jesus, Espírito Santo, possa consolar o coração daqueles que estão fragilizados e entristecidos nos campos, e que o Senhor prepare, Pai, trabalhadores, em nome de Jesus, e que nós possamos ser a igreja pronta para servir o Senhor e a Tua vontade. Espírito Santo, que nosso coração queime e que o Senhor possa nos preparar para que quando o Senhor chamar, nós estejamos prontos, Pai. Em nome de Jesus, Pai, que nós possamos entender que o nosso propósito é muito maior do que simplesmente ter uma vida estável, uma vida boa financeira, mas sim servir a Cristo, servir o Senhor, e que possamos, em nome de Jesus, estar dispostos a dizer o sim quando o Senhor nos chamar. Em nome de Jesus, Pai, eu clamo pela vida de cada missionário, e que o Senhor proteja a vida deles, e que o Senhor traga a Tua paz para a vida deles, em nome de Jesus. E aqueles que estão lá com as suas famílias, que o Senhor proteja, Pai, e venha prover, desde a área financeira até a espiritual, tudo que eles precisam, em nome de Jesus, Espírito Santo. Eu quero te agradecer por essa oportunidade e agradecer por o Senhor colocar essa igreja na minha vida, na vida da minha família, e que o Senhor faça com que saia daqui muitos missionários que alcancem as nações, ou que alcancem também os bairros daqui, Senhor, e que possamos estar sempre com o coração voltado ao Senhor, em nome de Jesus. Amém. Vou falar também sobre a oferta. Aí na frente você tem um envelope com assim, que é do dízimo, e esse aqui é o da oferta. E se você está nos visitando, tem um cartãozinho aqui que você pode botar o seu nome, telefone, que a igreja vai entrar em contato. E toda a oferta hoje arrecadada vai ser para as missões, para o Ministério de Missões, para que a gente possa estar abençoando os nossos missionários que nós apoiamos. E, enfim, é isso. Vou orar pelas ofertas aqui. Espírito Santo de Deus, eu também quero pedir, Pai, para cada irmão que vai ofertar, para cada irmão que vai dizimar nessa noite, que o Senhor possa prover na vida dele, e que nós possamos entender que isso aqui não é um comércio, não é um negócio. Nós não estamos dando 10 para o Senhor nos devolver 20, mas sim estamos devolvendo tudo aquilo de bom que o Senhor faz através das nossas ofertas. Em nome de Jesus, nós queremos te agradecer por tudo, por nos prover uma vida boa e abençoada. Mesmo quando nós não merecemos, o Senhor é fiel a nós. Muito obrigado, Espírito Santo de Deus, por tamanha bondade e misericórdia sobre nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém. Não era um sonho, era realidade. João viu a cidade santa, vários crentes sendo preparada. Quem veio e nos ouça, que o Espírito diz às igrejas: Jesus Cristo está voltando. Se prepare para que tudo venha. Glória a Deus, que bênção, irmão. Que maravilha. O culto voltado totalmente para a nossa consciência missionária. Já começou com alguns louvores, já dizendo que tudo aqui vai passar.
mas nós nos encontraremos um dia com o Senhor lá no céu. Amém? E a nossa intenção nessa noite, até com nossas ofertas, é que o Evangelho do Reino seja levado a todos os cantos dessa terra, no nome de Jesus. Você está feliz com Jesus? Amém. Essa palavra falou ao seu coração? Então vamos orar juntos, continuar orando para que o Senhor da Seara continue enviando trabalhadores. Está nos visitando nessa noite o Fábio e a Daniele. Amém? Abençoado, estava com saudade de vocês. Tá? Que Deus abençoe a vida de vocês em nome de Jesus. A Mari está sorrindo. Glória a Deus. Sim. Está feliz, Mari, com a presença deles? Glória a Deus, né? Você está feliz, igreja, com a presença deles? Amém. Então diga comigo, sejam bem-vindos. Não, peraí, não. Sejam bem-vindos. Não, aí não voltam. Sejam bem-vindos. E voltem. Se quiser. Calma aí, que eles são lá da Igreja Nova Começo. Amém? Mas se quiser, tem lugar para vocês aqui em nome de Jesus. Visitante, seja bem-vindo. Pode dar um abraço neles aí em nome de Jesus. É um prazer. Com Jesus estamos dizendo: essa igreja ama você. Não importa a igreja que tu és, se aos pés do Calvário tu estás, se o teu coração é igual ao meu, dá as mãos e teu irmão será. Dá as mãos, dá as mãos, dá as mãos e teu irmão será. Dá as mãos, dá as mãos, dá as mãos e teu irmão será. Amém. Glória a Deus. Amém. Deus abençoe a vida do Fábio e da Daniela em nome de Jesus. E leve um abraço lá para a Igreja Novos Começos. Se precisar, amém, pode convidar que a gente vai lá. Tá? Fazemos parte do mesmo povo que vai morar no céu em nome de Jesus. Tem alguns anúncios aqui que eu vou fazer rapidinho, igual o pastor Rafael faz. Não ri não. O pastor Rafael fica meia hora fazendo anúncio, né? Vou olhar pro relógio. Ó, 8h25. Antes das 9 eu termino. Segunda-feira às 19 horas, o que a gente tem aqui, Miguel? Curso das Águas. Amém? Semana que vem a gente vai ter o nosso batismo. Então amanhã às 19 horas. Espero que seja a última aula. Se não der para a gente falar tudo amanhã, Miguel aqui, graças a Deus, ele fala umas meia hora. Fala mais, Miguel, professor? Meu Deus do céu. Tem pergunta, tem explicação. Esse menino é bom de Bíblia. Glória a Deus por isso. Priscila está ensinando muito ele em casa, né, Priscila? Amém. Glória a Deus. Esse menino está uma bênção. Então vão ser Miguel, por enquanto. Miguel, Giovanni, Mara e a Duda estão aqui participando do curso das águas, mas se tiver mais alguém, a oportunidade ainda está aberta. Você lembra de Felipe? Felipe estava ali com o Eunuco estava lendo, não entendeu nada, rapidinho ele explicou a palavra do Senhor e falou: rapaz, está água aqui. O que impede? Eu posso ser batizado? Não pode. Amém? A gente dá o curso das águas aqui, 1 hora online, se quiser. Tem gente que pode estar longe aí também, lá em Macaé, no campus, eu não sei, se quiser. A oportunidade está aberta em nome de Jesus. Né, Kevin? Glória a Deus. Mas não é por força nem por violência, mas por pressão. Amém? Terça-feira, às 20 horas, temos o GC dos jovens aqui na igreja em nome de Jesus. Se você, jovens de... Não, tem, rapaz, eu vi um jovem de 102 anos na academia hoje. Uma reportagem, um camarada de 102 anos malhando. Então eu não posso falar jovem de 100 anos para baixo. Tem que ser, eu vou botar 120. De 120 para baixo está convidado para estar conosco aqui na terça-feira. Quinta-feira, às 20 horas, culto de oração. Olha que igreja está trabalhando. Eu lembro quando eu cheguei aqui, eu só vinha na igreja, era terça, era quinta e domingo. O Armando também é uma bênção. Inventa coisa para ir para a igreja, tenta para a igreja todo dia. Quinta-feira, 20 horas, culto de oração. Sábado, 11 da manhã, teremos aqui o Bazar Missionário. Amém? Bazar Missionário. A gente conhece bazar, a gente fica até com medo, né? Eu não vou no bazar da igreja não, chega lá só tem roupa rasgada. Tem até aquelas cuecas velhas.
Mas aqui não é assim não. Vazar na Igreja Batista Jurã, Cabo Frio, a Xana, ela faz uma seleção e só tem coisa boa, tá? Então você não fica com vergonha, não fica acanhado não, amigo. Se colocar lá, a Xana te der lá aquele sloganzinho bonito lá, aquela propaganda, você pode colocar no Instagram, convidar familiar, amigo, porque vai ter coisa boa aqui em nome de Jesus. Amém? Então você está convidado a estar aqui conosco. Se você estiver à toa em casa, pode vir aqui sentar, bater um papo que a gente vai gostar. A gente vai estar todo mundo junto aqui. E vai ter alguma coisa para você levar para sua casa. Se você puder, tiver aquela roupa que você, né? Tá na moda monjaro, né? Todo mundo tem monjaro. Oh, meu pai. Vamos monjar. Em vez de eu fazer a compra do mês, eu vou comprar um monjaro que é o mesmo preço. Aí eu não compro. Ainda emagreço. Aí você vai e perde roupa. Foi lá no shopping semana passada, comprou a roupa, emagreceu. Uma semana você perde aí em média 7 quilos, né, amigo? Falei o nome do pai. Aí perde a roupa novinha que comprou, nem usou. O que você vai fazer? Vai doar para o bazar missionário em nome de Jesus. Não fica guardando aquela roupa lá que não cabe não. Senão, vai ficar guardando guarda-roupa lá, aí você vai guardar tudo de novo. Vai chegar lá, vai pegar a roupa, você vai guardar. Não, mas Jesus não quer isso para a sua vida não. Você vai continuar fininho em nome de Jesus, amém? Então traz a roupa para a gente poder colocar no bazar missionário, porque todo o recurso arrecadado vai para as missões. Você quer que essas vidas continuem sendo alcançadas? Então, por favor, abençoe também com a sua roupa nova, em nome de Jesus. Domingo que vem teremos às 9 horas da manhã. Atente, por favor, para esse anúncio aqui. Até os nossos irmãos da Nova Começo também estão convidados em nome de Jesus, que domingo que vem vai ter novos começos. Teremos o nosso batismo com um café da manhã abençoado às 9 horas da manhã. Após, teremos o nosso batismo e depois do batismo, a nossa confraternização com o almoço. Mas o almoço, irmão, vai sair um pouquinho caro. Glória a Deus que conseguimos dessa vez. Não como o batismo passado, a gente teve que pagar o aluguel do espaço. Mas agora a gente conseguiu, né, um espaço que o irmão Léo, ele cedeu para nós, para a gente poder fazer ali o batismo. Então não vamos pagar o espaço, mas temos que comprar carne. Se Deus quiser, o pastor Rafael vai comprar carne, vai comprar um pedacinho de picanha do pastor Armando, né? No ruim vai ser aquele contra filé maturado. Amém? Então, isso demanda dinheiro. Mas não é muito dinheiro não, R$35. Com R$35 você vai lá na Mari e faz almoço, né? Almoço gostoso, hein? Ó, tá de parabéns. Depois, se quiser comer um papazinho gostoso, procura a Mari Ventura aí, que eles estão, ó, estão de parabéns, é benção mesmo. Mas R$35 por cada um adulto. Mas pastor, meu filho é criança, R$20, tá bom? Só para você ajudar, porque temos que comprar carne, material, né, descartável, pagar o churrasqueiro, porque apesar de termos bons churrasqueiros aqui, a gente quer se confraternizar. Então teremos que pagar um churrasqueiro que vai ficar tomando conta. E o arroz, farinha, né? A gente gosta da farinha, né? Farofa, né? Farofa, eu gosto muito. Refrigerante, não, refrigerante já está incluído também nos 35. Olha só que bem, só R$35. Mais o bolo, o café da manhã, um arroz, uma maionese. A Ventura vai doar em alguma coisa boa lá, não é que sobra do sábado não, mano. Fica ligado em nome de Jesus. Vocês estão rindo, não? Pastor Armando não. Mas você procura a Valéria ali. Além dos 35, dos 20, se puder abençoar, procura a Valéria. Deus te abençoou. Ó, pastor, Deus abriu a janela do céu para mim. Então eu vou pagar mais R$35 para quem não puder pagar. Eu vou estar abençoando essa pessoa. Amém? Você tem a liberdade para isso também em nome de Jesus. Faz assim, Valéria. Aquela varoa bonita que está sentada ali, Sérgio, me dê essa liberdade. Amém? Você procura ela no final do culto, que ela vai te passar uma listinha daquilo que você possa. Se não puder doar nada, não se preocupe, não fique constrangido. Mas nós te convidamos para estar lá conosco em nome de Jesus. Amém ou amém? Então agora eu quero te convidar a ficar de pé. Olha só como é que eu falei rapidinho.
Comecei 25, agora são 33. Glória a Deus. Pastor Rafael está vendo aí na câmera, que eu não sei que você está vendo. Pastor Rafael está longe, mas está lá me vigiando. Tá? Deus abençoe, Pastor Rafael, Geliane, em nome de Jesus. Mas eu quero agora estar orando pelos aniversariantes da semana. São a Gemini. Gemini ficou em casa. Wallace. É isso, cara. Não pode ficar em casa não. Chama a gente que a gente vai lá buscar ela, tá? João Pedro, cadê João Pedro? João Pedro também não compareceu hoje. Dirceu, que está aniversariando hoje. Dirceu foi muita emoção ontem, deve estar chorando em casa até agora. Né, lá no chá de bebê. Que coisa linda, maravilhosa. Os dois choraram tanto, mas acho que eles emagreceram lá uns 2 quilos só de água que choraram. Mas foi uma benção. E também tem um aniversariante que está aqui conosco. A menina mais linda da igreja. É uma nova filha que Jesus deu pra gente. Amém? Fica com o seu, tá? Esquenta não. Cadê a menina mais linda? Ih, rapaz, olha ali. Vem pra cá, Valor. Vamos orar pela Ana Luísa em nome de Jesus. Completou mais um ano de vida ontem. E para fazer essa oração, ninguém mais especial do que seu papai. Por favor, vem cá, Valor. Vem orar pela sua filha em nome de Jesus. Juntamente com toda a igreja que vai estender a sua mão pra cá. Para Deus abençoar. E eu vou fazer uma pergunta. Tem mais alguém que fez aniversário essa semana? Mais alguém? Não? Amém. Então, por favor, vamos orar pela Ana Luísa em nome de Jesus. A graça e a paz, boa noite. Estenda sua mão para cá. Oh Senhor, Tu és maravilhoso, Pai. Tamanha é a Tua presença nesse lugar, Senhor. Tamanha é a Tua presença. Teu Espírito Santo, Senhor, ministrou em nós e através de nós. E nós te somos gratos. Senhor, a Tua igreja reunida, Senhor, estende a mão na direção da Ana Luísa, Senhor, completa mais um ano de vida, Senhor. E eu como pai, Senhor, e alegre que sou pela força que essa menina tem, pelo testemunho de vida dela, Senhor, eu só tenho a Te agradecer, Senhor. E pedir ao Senhor que a fortaleça os seus pés a cada dia, que em nome de Jesus, Pai, toda sorte de bênçãos, Senhor, venha e cair sobre a vida de Ana Luísa, que ela seja, Senhor, uma semente que cai em boa terra, que produza 100 por 1, aliás, a 30 por 1, a 60 por 1 e 100 por 1, Senhor. É o que eu te peço, Senhor, em nome de Jesus, que ela venha gerar frutos, frutos para a glória do Teu nome, Senhor. E, Senhor, eu te sou grato pelos irmãos que estão aqui, estendendo, Senhor, a mão na direção da minha filha, Senhor. Muito obrigado, que o Senhor possa, aliás, que o Senhor possa não, que o Senhor os recompense com aquilo que eles colocaram, não só os louvores, Senhor, mas as petições, Senhor. O Senhor venha abençoar, Senhor, no dia de hoje, Pai, em nome de Jesus. Amém. Senhor, irmão, estou muito feliz com Jesus. Estou feliz que sexta-feira a gente fez uma oração aqui. Fala, Carlos, como é que foi? Irmão, quem não veio na semana de oração, eu vou dizer um negócio. Costumo dizer que você deixa de ganhar, mas dessa vez você está perdendo, porque foi uma bênção. A glória de Deus foi derramada aqui neste lugar. Hoje, né, antes da oração ali em cima também, os domingos nós temos orado só com os intercessores, a oração pré-culto. Mas eu abro agora o convite para toda a igreja. Nós nos reunimos aqui às 6h20, todo domingo aqui na salinha das crianças aqui em cima. Eu vou te falar um negócio, a sala fica pequena. Tamanha glória de Deus que é derramada ali no nosso meio. Então vamos nos reunir, amém? Você está convidado para estar conosco, você que queira orar conosco, está convidado para domingo que vem, já a partir do domingo que vem, está ali orando com a gente em nome de Jesus. Olha assim com a tua mão, ó. Se o inimigo nessa semana vier contra ti por um caminho, por 7 caminhos ele vai ter que voltar no nome de Jesus. Receba isso nessa noite.
O Senhor, Ele é contigo. O Senhor, Ele é com a tua casa. O Senhor, Ele é com a tua família. Essa semana vai ser uma semana de vitória para você. O Senhor, Ele vai abrir portas para você. E o Senhor falava comigo enquanto eu estava ali louvando o Senhor. Ele, nessa noite, Ele prepara o caminho para você passar. Tenha fé, acredite no Deus que você serve. Você não vem à igreja em vão. Você não nega aquilo que você todos os dias deixa de fazer para agradar a Deus em vão. Deus, Ele é contigo. O inimigo vai ser envergonhado nessa semana. E a bênção do Senhor vai te atingir em nome de Jesus. Feche seus olhos, Senhor. Muito obrigado, Senhor, por este culto. Muito obrigado, Senhor, pela tua glória que foi derramada aqui neste lugar. Muito obrigado, Senhor, porque tu és o Deus que conduz desde o início até o final. Eu te peço que no nome de Jesus, a tua bênção, Senhor, repouse sobre a nossa vida. Que essa semana seja tomada, Senhor, por ti. Eu te peço, Pai, entregamos, ó Pai, neste momento, todo o nosso caminho em tuas mãos, confiando que tu és o Deus que toma conta e cuida de tudo. Então abra a porta, Senhor, da vitória, cura, salva, liberta e faça os teus prodígios em nossas vidas, em nome de Jesus. Amém. Agora estenda assim a sua mão, curve sua cabeça e abra o seu coração. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todo o povo de Deus espalhado sobre a face da terra. E uma bênção especial do Senhor recaia sobre a tua vida. E você recebendo, diga comigo, amém. Aplauda o nome do Senhor. Que Deus abençoe sua vida.